Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras. Se você está aqui, provavelmente você já assistiu a primeira parte desse vídeo, em que eu fiz uma apresentação sobre Siddhartha, do Hermann Hesse. E nesse segundo vídeo vou trazer algumas análises mais aprofundadas, inevitavelmente com spoilers. Então, se você não gosta muito desse tipo de conteúdo, fique lá no primeiro da apresentação, mas eu espero que você ou tenha lido ou goste de conteúdo mais aprofundado, porque temos muita coisa legal para comentar sobre Siddhartha. Bem, então feitas essas considerações iniciais, vamos à história. A história começa contando lá o Siddhartha, criança lá com os seus pais, a sua vida de Brahmani. Logo de cara, o primeiro capítulo se chama O Filho do Brahmani. Então, a intenção desse primeiro capítulo é justamente mostrar a função do Brahmani dentro do sistema de castas hindu, a função dos rituais, porque os Brahmanes, sendo uma casta sacerdotal, eles têm esse papel de conduzir as castas inferiores a uma ascensão nesse ciclo infinito de renascimento e morte, que é o ciclo do Sansara, certo? Então esse primeiro capítulo vai mostrar bastante isso, vai focar bastante nos rituais. E o Siddhartha vai crescer, ele é criança, ele tem aquele amigo que é o Govinda, parceiro dele desde criancinha. E quando o Siddhartha cresce, ele quer tomar o seu próprio caminho, ele vai se tornar um samana, que é um asceta. Ele vai abandonar então toda aquela vida ritualística, religiosa, para seguir uma vida totalmente desprendida desses rituais, vai viver na floresta, vai viver sem bens materiais, vai viver sem nada. O que eu acho interessante é que, independentemente da questão religiosa que é tratada nesse livro, né, da figura dos brahmanes e tudo mais, como eu comentei lá no primeiro vídeo, esse livro é para todo mundo. Então, dessa primeira cena, você não precisa se ater muito à parte religiosa. Você pode se ater também à questão, colocar a luz, né, do seu olhar na questão dos pais e filhos, do relacionamento de pais e filhos, do questionamento que o filho tem dos ensinamentos dos pais. Então aqui, claro que a gente está falando num contexto de cultura hindu, né, da religião ali dos brahmanes e tudo mais, mas você pode colocar o questionamento que qualquer filho adolescente faz em relação aos ensinamentos dos seus pais, quaisquer que sejam esses ensinamentos. Então essa relação dos pais e filhos fica muito clara aqui nessa primeira parte do livro. Uma outra lição já interessante para a gente tirar desse início é do poder da amizade, porque desde logo, assim que o Siddhartha decide se tornar Samana, ele já é seguido pelo seu amigo Govinda. Então ambos vão para a floresta para ter essa vida de ascetismo juntos. Então esse valor dessa amizade que vai aí durar toda a sua vida. A primeira parte do livro então vai ser focada muito fortemente nessa desconexão dos ensinamentos brahmanes, e eles vão partir para essa vida de ascetismo e eles vão topar lá com os ensinamentos de Buda, porque eles ficam sabendo que existe essa doutrina muito maravilhosa que tem por objetivo tirar as pessoas do sofrimento, né? Eliminar o sofrimento. Então Govinda e Siddhartha vão encontrar lá os discípulos e o próprio Buda, os discípulos do Buda e o próprio Buda também. E aí tem esse ponto de virada na história desse grande diálogo de grande importância entre o Siddhartha Gautama e o Siddhartha, nosso protagonista. Nesse diálogo é que o nosso protagonista ele vai decidir que ele vai seguir a vida dele sem mestres, sem ninguém para ensiná-lo, sem uma doutrina definida. E é muito interessante, como eu disse no primeiro vídeo, o Hesse em nenhum momento ele vai criticar a doutrina do Buda, dizendo que ela é errada ou que ela tem imperfeições. Muito pelo contrário, o nosso personagem, o Siddhartha, vai dizer para o Buda o contrário, vai dizer, não, eu não conheço e nem procuro, nem vou procurar uma doutrina mais perfeita do que a sua, porque a sua é a doutrina mais perfeita. Porém, ninguém que segue o Gautama vai saber pelo que passou o Gautama no processo da sua iluminação. Então o que o Siddhartha, nosso protagonista, vai dizer? Que não adianta o Siddhartha Gautama explicar, dizer faça isso, faça aquilo, essas são as 4 verdades, esses são os 8 caminhos, né? Você tem que seguir dessa forma, o caminho óctuplo e tal. Não adianta ele dizer, porque as pessoas não viveram a transformação que ele viveu, aquele momento da iluminação. E essa experiência é impossível de ser transmitida. Então, por mais perfeita que seja uma doutrina, a pessoa tem que viver a experiência. E essa é a grande mensagem dessa obra, porque é o ponto de vista que o Hesse vai defender. Então, olha, você tem uma doutrina maravilhosa aqui,
mas não adianta, porque você não consegue transmitir a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria da experiência, daquele momento da iluminação, só vivendo. Então esse diálogo é muito importante, e é a partir daí que o nosso Siddhartha vai decidir não ter mais mestres e seguir por conta própria para as experiências da sua vida. Então ele era Brahmani, depois ele passou a esse grupo de ascetas, os Samanas, e agora ele vai seguir para o seu próximo passo. Só que Govinda, que seguiu Siddhartha até esse ponto, não vai segui-lo a partir desse momento. Govinda decide ficar ali com os discípulos do Buda, ele se identificou com essa doutrina. E eu vejo o Govinda, como eu comentei lá no primeiro vídeo, o nome Govinda significa vaqueiro, que é um dos epítetos de Krishna, que é um dos avatares de Vishnu, que é o deus mantenedor lá da Trimurti hindu, né? Então desse deus mantenedor da situação. Então eu vejo o Govinda dessa forma, ele querendo seguir o Buda, ele ficando lá, ele é mantenedor dessa doutrina, ele é mantenedor dessa ordem de coisas. Enquanto o Siddhartha já vai tentar um caminho disruptivo, ele fala, não vou seguir ninguém, eu vou fazer meu caminho. E eu entendo que foi por isso a escolha do nome Govinda para esse personagem, né, como mantenedor. Mas é uma interpretação, caso vocês discordem ou tenham alguma outra opinião, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Como eu comentei, então ele não vai criticar a doutrina budista, muito pelo contrário. Eu gostaria até de ler o trechinho que ele fala, porque, como eu comentei, o texto do resto é muito bonito, eu acho que vale a pena ser lido, é melhor do que utilizar minhas próprias palavras para dizer. Então ele diz o seguinte, o nosso Siddhartha vai falar para o Siddhartha Gautama. Mas há uma única coisa que não se acha nessa doutrina, por mais clara e veneranda que ela seja. Não nos é dado saber o segredo daquela experiência que teve o próprio Augusto com A maiúsculo Buda. Só ele entre centenas de milhares de homens. São esses os pensamentos e as percepções que me vieram quando ouvi a doutrina. Por isso hei de prosseguir na minha peregrinação, não para ir à procura de uma doutrina melhor, já que sei muito bem que não há nenhuma, senão para separar-me de quaisquer doutrinas e mestres, a fim de que possa alcançar sozinho o meu destino ou então morrer. Certo? Então fica o questionamento também aqui, né? Porque toda a questão do budismo, ela se centra também nessa ideia de separação do ego. Do ego, de você buscar essa integração com a unidade maior, que é simbolizada pela sílaba Om. Eu vou até deixar o símbolo aqui, vocês devem conhecer esse símbolo. Esse símbolo ele tem um significado extremamente profundo, e o Om, essa reverberação, ela é como uma espécie assim de início de tudo. O Om está presente em tudo. Essa reverberação é a grande unidade da qual cada ser é uma parte e a qual todos voltam depois, né? Então quando você pensa nessa busca de experiência pessoal, eu fiquei me questionando se essa busca de experiência não seria um apego ao ego, né? A sua própria experiência, a minha experiência. Então, assim, você ter esse apego à figura de si mesmo, em detrimento dessa procura de vamos dizer, uma tranquilidade, dessa unidade com o todo, né? Que está na raiz lá das soluções do budismo para o fim do sofrimento. Quando você tem essa noção de que você é o todo, e você se desapega do seu ego, você elimina o sofrimento, faz parte dos ensinamentos essa ideia. Então eu fiquei pensando, né, se essa valorização da experiência seria uma valorização do seu ego, que não seria muito legal para os fins da doutrina budista, né? Ou pensando, né, se seria interessante seguir isso ou não. Fica aí o questionamento. Então já nessa primeira parte já tem bastante coisa para a gente pensar, e agora a coisa vai ficar ainda melhor, porque na segunda parte do livro, como eu comentei, o protagonista Siddhartha vai deixar os Samanas, vai deixar ali o Siddhartha Gautama e a sua doutrina, e vai seguir seu próprio caminho. E ele vai seguir para um caminho de luxúria, de vivência assim do dinheiro, dos prazeres sexuais, dos prazeres da carne, né? Então ele vai largar o ascetismo e vai para completamente o oposto. E esse caminho é o contrário do Siddhartha Gautama, né? Porque ele, como príncipe ali, ele tinha todas as benesses do mundo, tinha fartura, tinha comida à vontade, e quando ele vê as misérias e as tristezas, ele parte para um caminho de ascetismo. Então o caminho do nosso protagonista é o contrário, justamente, né?
tirando a diferença de origem, que um é um príncipe e o outro era um brahmane também, né? Aí também tem essa distinção. E quando ele vai fazer essa transição, ele vai sair da floresta e ele vai partir para um povoado, para uma cidade. E não é simplesmente assim que ele sai da floresta e chega, né? Não, ele vai atravessar um rio. E nesse rio vai ter um barqueiro. E, gente, não adianta, né? A gente aqui vê rio, vê barqueiro, a gente só consegue lembrar de quem? Do nosso queridíssimo Caronte, né? Da mitologia grega, que é essa figura desse barqueiro que faz o transporte das almas lá para o Hades, né? O Caronte vai aparecer também lá na Divina Comédia, é um personagem conhecidíssimo nosso aqui, nós que gostamos de mitologia, né, e tudo mais. Então o Caronte é esse barqueiro, e aqui nessa travessia do mundo asceta para o mundo do prazer e da luxúria, não dos vivos para os mortos, né? Mas dessa diferença, desses mundos diferentes, nós vamos ter também o nosso barqueiro, que vai ser o Vasudeva. E a semelhança com Caronte não para aí, porque o nosso protagonista vai atravessar o rio, né? O barqueiro vai levá-lo. E ao final ele vai perguntar, né, se ele tem que pagar alguma coisa. E o Vasudeva diz que não, que esse pagamento chegará. E, gente, também, nossa, não teve como, né, eu não lembrar também da figura do barqueiro do Thomas Mann e A Morte em Veneza, que também temos resenha aqui no canal, que fala a mesma coisa, né, que leva lá o nosso protagonista para Veneza, e quando ele pergunta, ele fala, não precisa, não, você vai me pagar. Então fica ali no ar também. A frase é bem parecida, o contexto é totalmente diferente, mas é isso. É um barqueiro que também diz não exigir um pagamento, que para mim tem tudo a ver com a figura do Caronte da mitologia grega. Só para esclarecer então, esse trechinho que diz o barqueiro é o seguinte: eu sabia disso, replicou o balseiro, e não esperei da tua parte nenhuma recompensa, nenhum presente. Em outra ocasião me darás algum mimo. Achas mesmo? Perguntou Siddhartha jovialmente. Tenho certeza, também isso aprendi do rio. Tudo volta. Tu também voltarás, ó Samana. Passa bem, que tua amizade seja meu salário. Lembra-te de mim quando ofereceres um sacrifício aos deuses. E aqui vocês notaram, né, que ele falou aprendi isso do rio. A figura do rio vai ser extremamente importante para a trajetória do Siddhartha e também me lembrou bastante o animismo, né? Nós estamos falando aqui da religião hindu, do budismo e tudo mais, mas o animismo tinha muito disso, né? De você colocar uma alma como um deus específico em uma árvore, um rio em especial. E esse rio, ele tem essa importância, né? E também me lembrou bastante, né? Porque tem um trecho aqui que ele fala sobre esse rio e ele diz: prefiro esse rio a todo o resto do mundo. Quando eu li essa frase, nossa, eu me lembrei demais do poema do Fernando Pessoa, lá no heterônimo do Alberto Caeiro, daquele poema que ele fala do Rio Tejo, que ele fala o Tejo, ele super enaltece o Tejo, mas ele fala do rio que corre pela sua aldeia, que ele prefere aquele rio da aldeia. Eu vou deixar o link pro poema aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver. Me lembrou demais esse poema do Fernando Pessoa, viu? Bom, então atravessou, conheceu ali o barqueiro, já ficou essa situação meio diferenciada ali, de que não vai pagar nada e tudo mais, e ele chega na cidade e vai conhecer essa cortesã que vai estar passando numa liteira lá maravilhosa, e ele vai lá falar com ela, porque ele diz que ele quer aprender com ela os prazeres do amor, ele quer aprender com ela todas as lições que ele não aprendeu até hoje, tanto como Samana, tanto como o Brahmani, ali, filho do Brahmani, né? na sua infância. E ela vai adotar o Siddhartha, vai meio que ensinar tudo isso para ele. Vai dizer que ele precisa ter dinheiro, que ele precisa ter roupas bonitas, porque ele aparece lá todo maltrapilho para ela, né? Mas ele arruma tudo isso e chega lá para ela todo bonitão e ela começa a ensiná-lo. Mas quando ela pergunta, mas e você sabe fazer o quê, né? Ele responde para ela: Siddhartha sabe pensar, esperar e jejuar. E a Kamala vai questionar assim, né? Ela vai falar, nossa, mas pra que você vai pensar, esperar e jejuar, né? E hoje a ideia, né, desses livros, como eu digo, é sempre trazer alguma coisa para nós, né? E o que seria pensar, esperar e jejuar para nós hoje, né? De que valia teria esse tipo de ensinamento? Eu fiquei pensando que talvez seria interessante a gente trazer isso para nós como uma ideia de não precipitação, de pensar antes de tomar as decisões, de avaliar as coisas com calma, sabe? De não sair aí atropelando decisões importantes. A gente não precisa ficar jejuando infinitamente, né? Mas a ideia seria meio essa, de não sair atropelando. Para mim, esse
Pensar, esperar e jejuar é um lema que é interessante para a gente trazer aqui para a nossa vida moderna, adaptando nessa reflexão prévia sobre decisões importantes ou até mesmo sobre o nosso cotidiano. Então, o nosso protagonista vai se envolver na luxúria, no jogo, no mundo do dinheiro, ele vai aprender a trabalhar com comerciante. E é interessante que ele tem essa visão do pensar, esperar e jejuar totalmente diferente do jeito do comerciante trabalhar. E no fim as coisas vão dando certo, sabe? Ele vai aplicando aqui e ali, mas ele cada vez mais vai se colocando nesse universo. E aqui nós vamos ter um momento, né, que ele vai passar um bom tempo assim, e ele vai ter um sonho de que a Kamala, né, a Kamala tem um pássaro muito bonito numa gaiola, e ele vê esse pássaro morto dentro dessa gaiola de ouro. E quando ele tem esse sonho, ele decide ir embora. E porque ele já sente que ele já aprendeu o que tinha que aprender e ele vai embora, né? Porque a grande questão do nosso protagonista é viver as experiências, né? Então eu entendo que a simbologia desse pássaro na gaiola, porque a Kamala tinha mesmo esse pássaro e assim que o Siddhartha vai embora, ela vê essa gaiola lá e ela vê que o pássaro foi embora. E aí ela já, logo de cara que ela vê, ela já meio que intui que o Siddhartha foi embora. Então eu entendo que é isso, ele era um pássaro raro numa gaiola de ouro, e essa gaiola de ouro são os prazeres, são os benesses do dinheiro, essa vida carnal, né, e base, como que eu vou dizer assim, carnal mesmo, acho que é uma boa palavra. Ele estava preso nessa gaiola de ouro, esse pássaro raro, que tinha muito mais a experimentar e a viver e tudo mais, e ele sai dessa gaiola. A partir do momento em que ele se vê morto dentro dela no sonho. Então eu entendo que essa foi a simbologia utilizada pelo Hesse nesse trecho. E quando ele passa por toda essa experiência, então ele se vê como essa ave rara que precisa escapar dessa gaiola de ouro, ele vai dar um passo atrás e ele vai voltar lá para o barqueiro, para o Vasudeva e para o rio. Então aqui que o barqueiro disse, você vai voltar, você vai me pagar de alguma outra forma. E ele vai começar a viver com esse barqueiro e vai aprender muita coisa com esse rio, né? Aí fica essa questão, né, do que é o rio. Se o rio é um simbolismo da própria consciência, porque ele fala que ele olha para o rio e ele vê, ele escuta as respostas, né? Então talvez esse rio apareça aí como uma personificação, né, no caso que é um rio, né? Uma personificação da própria consciência dele, do que ele entende como correto, né? E essa percepção de que o rio é essa consciência, essa parte dele também, ele é o rio é ele, né? Justamente no capítulo On. E o On é aquele momento em que ele vai se dar conta de que ele faz parte dessa grande unidade. E é aí que vem esse insight gigante, de que ele faz parte desse todo e que esse rio é ele, que ele é o rio e ele é a planta, ele é o barco, ele é o Vasudeva, ele é o Govinda e todos são ele também e todos são On. E vejam que interessante, nesse trecho em que ele vai se juntar ao barqueiro, um dado momento, ele vai passar anos, né, com esse barqueiro. Num dado momento a Kamala aparece e ela tem um filho. Na verdade esse filho foi gerado nela pelo Siddhartha um pouco antes dele ir embora. E nesse encontro que eles têm, porque a Kamala está atravessando o barco justamente para ir buscar o Gautama, os ensinamentos do Buda, ela é picada por uma cobra e morre. E ele fica com esse filho lá que também se chama Siddhartha. E esse menino cresce e ele também vai buscar o próprio caminho. E aqui fica mais clara ainda aquela noção kármica de que toda ação tem uma reação, de que tudo que vai volta para você de alguma forma, porque esse filho do Siddhartha, olha, peço desculpas pelos cachorros, estão latindo aqui, vamos seguir com os cachorros mesmo. Então esse filho, ele vai fazer com o Siddhartha o que o Siddhartha fez com o próprio pai, porque o Siddhartha filho também quis buscar a sua própria experiência e vai deixar lá o Siddhartha pai e o Vasudeva no rio. Então vejam que interessante, né? Essa ideia do karma como ação e reação, né? A gente tem muito essa ideia de que o karma é uma coisa ruim, mas não é bem esse o conceito do karma no hinduísmo, na cultura hindu. É mais como essa questão de ação e reação mesmo. Tudo, você tem karmas bons, karmas ruins. A ação é o karma. Né? Essa é mais a ideia, muito mais do que algo necessariamente negativo. Ela pode ser karma positivo também. E aqui você tem
o filho fazendo igualzinho ao pai. Tem um trechinho muito legal que eu gostaria de mostrar para vocês, que ele diz o seguinte: que pai, que mestre poderia evitar que Siddhartha vivesse a sua vida sujando-se com ela, caindo em culpa e bebendo sozinho a poção amarga antes de descobrir o seu caminho pelas suas próprias forças? Pensas, meu caro, que alguém possa escapar à busca desse caminho? Talvez teu filhinho, porque o amas e desejas isentá-lo de mágoas, dores e desilusões? Mas mesmo que morras por eles 10 vezes, não lograrás alterar nada do destino que o aguarda. Então o filho tem que viver a própria vida. É isso que o Vasudeva vai ensinar lá para o Siddhartha. Ele mesmo, quando fez isso, foi embora, né? Agora que o filho dele quer fazer, ele fica lá todo preocupado, não quer que o filho faça. Então, como eu comentei lá no começo, essa relação de pais e filhos, ela fica muito forte aqui. O Ré se trata de uma forma bem interessante. Do filho querer seguir seu próprio caminho, de você criar seu filho para o mundo, de você não se prender, de que às vezes o filho quer ter a experiência por ele mesmo e que a experiência é importante. É legal, né? Então, mesmo que você não tenha esse entendimento do hinduísmo, ou que não ache, né, desse lado da espiritualidade, não ressoe, não fale com você, tem esse lado todo desse ensinamento, dessa parte familiar, de experiência pessoal, que eu achei bem interessante. Bem, então ele teve lá aquela experiência toda da unidade, que ele é o rio, que o rio é ele e tudo mais. E a partir desse momento em que ele chegou a esse entendimento, Vasudeva vai para a floresta, porque ele já ensinou ao Siddhartha tudo que ele tinha que ensinar. E nesse momento é uma passagem muito legal, que é assim: foi nessa hora que Siddhartha cessou de lutar contra o destino, cessou de sofrer. No seu rosto florescia aquela serenidade do saber, a qual já não se opunha a nenhuma vontade, que conhece a perfeição, que está de acordo com o rio dos acontecimentos e o curso da vida. A serenidade que torna suas penas e as ditas de todos entregue à corrente pertencente à unidade. É muito lindo o texto, né, do Hesse, é realmente encantador, assim, você fica encantado mesmo pelo estilo do livro, querendo saber o que vai acontecer e tudo mais. Bem, nisso Siddhartha já passou vários anos ali com Vasudeva, vários anos ali no rio, e ninguém menos que Govinda vai atravessar esse rio um dia, e o Siddhartha vai estar lá na função do barqueiro. E aqui nesse final vai ser muito interessante esse diálogo do Govinda com o Siddhartha, porque o Govinda ele vai ter passado todo esse tempo lá com o Buda, né, seguindo aqueles ensinamentos do Buda que ele ficou lá atrás aprendendo desde então. Mas quando ele vê o Siddhartha, primeiro que de cara ele não reconhece, né, depois que eles vão se identificar, ele vai ficar pensando, mas nossa, que estranho que está o Siddhartha, que esquisito, né, esse cara falando dessas experiências, do que ele seguiu. Poxa, eu tô a vida inteira aqui seguindo os ensinamentos do Augusto, do Gautama, e né? Mas quando ele vê o Siddhartha, ele vê no Siddhartha algo de especial, algo de tão especial quanto aquilo que ele vê no próprio Buda. Então, o nosso protagonista, ele atingiu a sua iluminação através de um caminho diferente. Ele não teve um mestre, ele não teve uma doutrina, considerando, né? De um lado eu pensei, mas o rio, o Vasudeva, tal, mas tudo isso era ele próprio. Era ele mesmo. Então o único mestre do Siddhartha foi ele próprio, e a sua própria experiência de vida e o seu julgamento ali, né? Ele não seguiu nenhuma doutrina para chegar onde chegou. Então o Govinda vai ver aquilo e vai ver no Siddhartha essa iluminação também, e vai querer que ele passe para, assim, me fala então, Siddhartha, já porque eu tô ali com o Gautama desde quando a gente era jovem e não atingi. Então me fala, pelo amor de Deus, o que você fez, né? Não, ele quer saber, porque o Govinda, ele tem essa personalidade de querer seguir uma doutrina, de querer ter o passo a passo, né? Ele vai perguntar isso pro Siddhartha, e o Siddhartha não vai dizer isso para ele. Então, assim, essa iluminação de se entender como parte do todo, dessa unidade, não dá para ser ensinada. Ele vai dizer assim: os conhecimentos podem ser transmitidos, mas nunca a sabedoria. Podemos achá-la, podemos vivê-la, podemos consentir em que ela nos norteie, podemos fazer milagres através dela, mas não nos é dado pronunciá-la e ensiná-la. E aí o Govinda vai ter que aceitar essa explicação do Siddhartha, que é justamente nesse sentido de que não adianta, a sabedoria é experiência, a experiência só pode ser vivida
pelo indivíduo sozinho, não adianta, só pela própria pele. E agora eu queria saber de vocês, o que vocês acham. Se vocês acham que a experiência tem que ser super valorizada mesmo, como é a proposta do Hesse aqui no Siddhartha. Se não, se a doutrina é importante, se a doutrina é suficiente, desde que ela seja lá a doutrina que você entende como perfeita, seja ela uma doutrina religiosa ou não, esse passo a passo. Eu digo, o mundo tá cheio de gurus pra gente seguir. Gurus em diversos aspectos. Então, não se prendendo necessariamente a questão religiosa. Essa coisa de você ter alguém para se inspirar ou você seguir o seu próprio caminho de autoconhecimento. E aí, né? O que vocês acham? O que é mais importante? Se para vocês esse questionamento do livro ficou tão forte quanto para mim. Eu fico assim pensando, é complicado. Vocês devem ficar doidos, né? Porque eu trago aqui as questões e é difícil, porque eu mesma não tenho as respostas. Mas é para isso que eu criei o Léguas e Letras, né? Pra gente poder debater aí, ter algumas ideias. Mas tem coisas que realmente só você vivendo, né? Você fica sabendo, eu acho que isso é verdade, né? De uma certa forma. Tem coisas que você fica sabendo, vê que o outro passou e tal, mas só na hora que é na sua própria pele que você vai tirar ali um algo além. Mas eu não consigo também tirar totalmente a importância das doutrinas, é complicado. Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber. Então essas foram as minhas considerações sobre Siddhartha do Hermann Hesse, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, eu sempre peço isso para vocês. Mas mais importante, vamos conversar, quero saber o que vocês acharam desse vídeo e de Siddhartha. Muito obrigada pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.